Vamos iniciar o nosso devocional desta manhã. Vamos iniciar com uma oração. Querido amado Deus, Pai querido, Pai de infinita bondade, nós agradecemos, Senhor, pelo nosso dia que se inicia, agradecemos pela luz do sol que nos ilumina, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Grande parte delas nós nem sabemos, Senhor, grande parte dos livramentos que temos nós nem percebemos, Senhor, mas sabemos que o Senhor está conosco. Nós agradecemos porque podemos sentir a sua presença todas as manhãs, nós podemos nos reunir com os irmãos, nós podemos ouvir um pouco da tua palavra, meditar sobre a sua palavra, Senhor. Nós podemos, Senhor, trocar nossas impressões a respeito da tua palavra. Nós podemos tirar da tua palavra o melhor proveito para as nossas vidas, trocando as impressões com os irmãos, ouvindo dos irmãos, Senhor, parte daquilo que nos complementa e que nos completa. Nós agradecemos pela oportunidade que temos, agradecemos pela presença dos irmãos, pedimos que esteja com todos que estão reunidos neste momento em seu nome, seja aqui, Senhor, neste devocional, em qualquer lugar deste mundo, aos que não poderão estar reunidos, os que estão se preparando para o trabalho, aos que por algum motivo estão internados, esteja com a Eliane, esteja com o pai da Aline, Senhor, esteja com a Priscila, esteja com o Ivan, Senhor, esteja com todas as pessoas que nesse momento estão em algum tratamento, em alguma dificuldade, cuida de todos, Senhor. Esteja conosco, que seja do seu agrado, que seja, Senhor, de acordo com o que o Senhor pretende que tenhamos de melhor. E por Cristo, que nos deu a possibilidade de estarmos próximos a Ti novamente, que pedimos e agradecemos. Amém. Só um instante, ver se tem mais alguém para colocar aqui. Não, neste momento não. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. E é o seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém. Na falta das vozes femininas, eu dei uma mudadinha no final. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e do destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e do destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e do destilar dos favos. Amém. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Não sei se teve alguém que eu não cumprimentei ainda. Otávio, eu queria só te pedir uma coisa, tá? Ontem a minha internet aqui estava em manutenção, estava uma macaca, estava horrível a minha internet, né? Se tiver qualquer episódio aí que você vê que tá cortando, der alguma coisa assim, você me avisa que eu passo pro 4G, tá? Ok, combinado. Beleza? Então, vamos iniciar com uma oração? Pai Santo, Pai maravilhoso, Deus de poder e graça, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor, gratos estamos, Senhor, diante do Senhor, Pai, por mais essa manhã, a qual o Senhor nos concede, meu Deus, que possamos estar, Pai, juntos, mesmo que em um ambiente virtual, Pai, para poder, Pai, nos edificar na Sua palavra, para poder louvar ao nome do Senhor, Pai, com hinos e cânticos, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nessa manhã, o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento, Pai, que nós possamos absorver o máximo dessas lições que nós vamos ter e que possamos principalmente, Senhor, aplicá-las no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, hoje, né, vamos começar outra série aí, né, de estudos, né? Esses daqui são bem mais simples. É uma série de estudos assim, são mais, eu gosto de chamar mais de reflexões. Reflexões de lições de Jesus fora do Sermão do Monte. Então tem algumas aulas aí que tem algumas lições bacaninhas para a gente refletir. E a primeira lição que nós temos é o grande mandamento, que é o quê? Vamos falar um pouquinho de amor. Falar um pouquinho sobre o grande mandamento, que se encontra em Marcos, capítulo 12, verso do 28 a 34. Eu não coloquei aqui na tela porque ia ficar um pouquinho grande, mas eu vou ler esse primeiro aqui, que já está na minha tela aqui. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, ouviu que Jesus tinha dado uma boa resposta e perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único. E não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo
que o escriba havia respondido sabiamente e declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas. Então, nosso objetivo é refletir um pouquinho mais nesse amor que é falado aqui neste texto, que Jesus colocou o amor a Deus e as suas características. Esse é o nosso texto de base, mas nós vamos refletir em uma outra passagem que eu acho que retrata muito, fala muito bem, descreve muito bem esses dois amores, vamos dizer assim. Mas nesse texto nós vemos o quê? Que o nosso amor a Deus, ele tem que ser o quê? De todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Nosso coração, o centro da nossa vida tem que ser Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa atividade intelectual, ou seja, de todo o nosso raciocínio, e de toda a nossa força, de toda a nossa capacidade física, ou seja, o nosso esforço, nosso sacrifício físico para estarmos servindo a Deus. Um exemplo de força é justamente, às vezes para alguns, às vezes até para mim, é justamente esse, de você, às vezes você está indisposto e você está aqui 7 horas da manhã para participar, para ouvir a palavra de Deus e para estar em comunhão. Isso é um sinal de força, um sinal de amor. A passagem que eu quero ler, o versículo que eu quero ler que eu acho... Isso, de 20 miligramas. Precisa. Então, o versículo... ela aí, Otávio. O versículo que eu quero ler hoje, que eu acho que é de bom tom para a gente meditar, para a gente refletir hoje, é 1 João capítulo 4, a partir do verso 7. Então nós vamos ler em algumas etapas aí. Eu vou pedir para alguém ir lendo na tela mesmo, não precisa abrir sua Bíblia se não quiser. Seu Valdir, pode começar com esse para nós? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Exatamente. Obrigado, seu Valdir. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui é que não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. Então, é um fato que é curioso, se você para pensar, que a gente acabou de ler agora em Marcos 12, é que os dois elementos eles estão totalmente correlacionados. Jesus Cristo ele mandou o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Só que não tem como você amar a Deus sem você amar ao próximo. E principalmente aqui no caso, como João ele fala, dos seus irmãos. Nós vamos ver aqui nos próximos versículos que ele enfatiza os irmãos. Então você vê que as duas coisas caminham juntas. A Bíblia ela tem muitos desses aspectos assim que às vezes parecem controversos, mas uma coisa está totalmente interligada com a outra e a gente não consegue não consegue dar uma definição, falar definidamente de alguns temas. Que nem um outro que eu não vou entrar aqui, que é muito confuso, que acontece com isso é o tal do arminianismo e o tal do calvinismo, os extremistas. E Deus, ele não fica nem de um lado nem de outro, né? Deus é equilíbrio, Deus é no meio. Então é justamente isso também, a questão do amor. Não tem como você amar a Deus sem você amar o seu próximo. E não tem como você amar o seu próximo sem você ter amor a Deus, sem você estar em Jesus Cristo. Então são coisas que têm que estar entrelaçadas. Vou passar para o próximo aqui.
Tá fácil aí, Alexandre? Sim. 1 João 9:10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso, exatamente. Então a expressão maior do amor de Deus, a gente vê que foi o quê? Foi a cruz. Foi Deus ter enviado o seu Filho. Isso é deixado bem claro na cruz, ou na Bíblia, que não existe expressão maior de amor do que a cruz. O próprio texto diz que o amor é o fato de que ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nós possamos o quê? Viver por meio dele. Nós podemos amar uns aos outros e o nosso próximo graças exatamente a este sacrifício. A gente sabe de cor e salteado, né? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a expressão máxima de amor que Deus pode ter para com o ser humano. Em Romanos 5:8 também, deixa eu ver se eu deixei fácil esse versículo aqui, eu gosto muito dele. Também fala exatamente a mesma coisa. Romanos 5:8, cadê aqui o verso 8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O próximo. Já passei aqui o slide. Próximo versículo. Mary, tá fácil aí para ler? Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Isso. Então, mais uma vez, nós vemos um reforço aí que Deus nos amou de tal maneira. Nós também, e dessa mesma tal maneira que a gente viu aqui, que a gente falou agora, que Deus nos amou entregando o seu Filho por nós, para que nós possamos viver pelo meio dele, nós também devemos amar uns aos outros, nessa mesma intensidade. Isso, falando assim, é muito fácil, né? A gente falar e ler a passagem assim, a gente vê que é bem fácil falar, né? Mas na prática, não é tão simples assim. A gente sabe que é bem difícil você exercer isso no seu dia a dia. Você ter, como é que eu posso dizer? Atenção e renúncia para viver isso daqui. E o engraçado é que você vê que o texto diz aqui que mesmo ninguém nunca tendo visto Deus, Deus ele vive dentro do cristão, ele vive dentro de nós, através desse ato que a gente pode exercitar diariamente, amando uns aos outros. Ele não só permanece, vive dentro do ser humano, como o amor é aperfeiçoado. O amor dele é aperfeiçoado através de nós. A maior expressão de amor que Deus teve por nós é repassada ao próximo. Então, isso é, de certa maneira, a gente lendo assim rápido, é simples, mas se você ver esse versículo aqui, tem uma profundidade tão grande, se você for pensar de você ter a essência de Deus vivendo dentro de você e sendo aperfeiçoada cada dia que passa por esse gesto que parece bem simples, mas que muitas vezes é muito difícil.
que ele vem através do quê? Atenção, esforço e renúncia. Porque amar da boca para fora, nós vamos falar um pouquinho disso no final. Amar da boca para fora é fácil. E é o que a gente vê que está muito em alta nos dias de hoje. Em muitos lugares, e principalmente aí no evangelicalismo, no mundo evangélico. Todo mundo ama. Se fala muito de amor. Mas amor mesmo bíblico, até mesmo histórico, a gente for ver o histórico, o contexto histórico da igreja primitiva, então aí a gente vê o que de verdade é amor. E é dentro desse contexto que a igreja vivia que foram escritas essas epístolas. Que é um contexto bem difícil de você exercer um amor. Aqui, você imagina, em épocas de perseguição, de problema, de morte, às vezes você tem que renegar a si mesmo para poder servir ao próximo. Você imagina, às vezes você tem que acolher pessoas na sua casa com risco de você morrer e elas junto, por perseguição. Então, assim, amor, simplesmente falando a palavra amor, às vezes parece muito superficial. Mas o que eu gosto de trazer a reflexão é que o contexto bíblico de amor é muito mais profundo. Isso aqui a gente já passou? Não, deixa eu ver. Espera aí. A gente veio até o 4, 11 e 12. Isso. Eu repeti. O 4, 20 e 21. Rogério, tá fácil? Vamos ler, irmãos. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Isso, obrigado, Rogério. Então, novamente, a gente vê aqui a ênfase que para você amar a Deus, inclusive de toda a sua alma, de todo o seu coração, entendimento, força, tem que amar os seus irmãos. O texto diz que você não pode amar a Deus que você não vê. Deixa eu até ver aqui novamente. Você não pode amar a Deus a quem você não vê se você não ama o seu próprio irmão. Então, como eu falei agora, falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Falar, não, é amor de Deus, eu amo e tudo, mas o contexto bíblico é de prática. E a prática aqui é bem clara. Você tem que amar a Deus, amar o seu irmão para você poder amar a Deus. E você não pode amar um Deus que você não vê se você não ama aquele que está próximo de você e você consegue ver. Bom, o discípulo, ele imita Cristo. Em Efésios 5:1 fala, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma a Deus. Ser imitador de Cristo, o principal exemplo do versículo é que, sendo imitadores de Deus, temos que oferecer o nosso máximo, temos que oferecer o nosso eu para servir e amar o próximo. Em 1 João, a gente viu o capítulo 4, voltando um capítulo, no verso 3, versos 17 e 18 diz, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, o que é você ser um imitador de Deus, um imitador de Cristo? Segundo o que a gente está vendo aqui, como que você é um imitador, amando a Deus? Como que a forma que a gente demonstra amor a Deus é sempre estando atento às necessidades. Aqui o versículo fala de um âmbito financeiro, de você olhar de necessidade. Mas existem tantas áreas que às vezes nós temos deficiências. Muitas vezes uma coisa que eu já vi acontecer algumas vezes, sabe, às vezes um irmão está precisando muito depois do culto, um exemplo, conversar. E ele precisa, às vezes ele tenta conversar com alguém e você vê que as pessoas estão, todo mundo saindo correndo. Tá todo mundo indo, pegando assim, ou já terminou o culto, ó, bora para casa, vamos almoçar, tal e tudo. E às vezes realmente tem uma pessoa que está precisando ali conversar, está precisando de uma atenção, e isso é ignorado. Isso é uma necessidade, isso é uma forma de você ver o seu irmão em necessidade. E muitas vezes nós percebemos isso e as pessoas percebem também. Um irmão que está em aflição, que ele está com um problema muito grande e precisa de conversar, de uma atenção, e as pessoas pegam e se evadem, vai embora, sabe? E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu já vi isso acontecer, inclusive, quando eu participava. Só que aí não conta, porque quando eu participava do meio pentecostal, vamos dizer assim, uma das poucas vezes que eu consegui que meu pai estivesse comigo em algum lugar assim, acho que foi a única. E tinha uma demanda de atenção muito grande, e o próprio denominado pastor do local, ele se evadiu rapidamente assim para poder não dar atenção depois que terminou o culto. Isso foi um caso que aconteceu comigo, mas eu já vi isso acontecer na Igreja de Cristo também, de pessoas estarem com problemas e precisando. Essa é uma forma. Se você vê lá em Romanos 12, do 9 ao 21, se eu não me engano, o apóstolo Paulo está falando disso, do amor ao próximo, mas ele fala de um amor não hipócrita, não fingido. Exatamente para a gente parar para pensar nisso. O quê? É um corpo, tem necessidades, e a gente precisa estar atento a essas necessidades. Essa é uma das maiores expressões de amor que a Bíblia nos coloca. E através disso nós amamos a Deus, e o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Então, para concluir, além dos textos bíblicos, o contexto histórico onde a igreja do primeiro século estava inserida nos dá uma boa ideia de amor não fingido, como lemos em 1 João 3,17. De fato, existia uma empatia e assistência entre os santos na igreja, gestos reais de preocupação e amor entre a igreja. Então, Deus demanda a nossa total entrega em amor a Ele. No entanto, não é possível amar a Deus sem amar verdadeiramente os nossos irmãos, a igreja em si, no caso. E aqui a gente termina esse devocional. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Eu não abro meu microfone e vocês não me ouvem. Vamos ao último cântico, depois a oração final para encerrar o devocional. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, e amarás, pois, o Senhor de teu coração,
E amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma. E amarás, pois, o Senhor de teu entendimento. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua força. Ouve, ó Israel, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás, pois, o Senhor de teu coração. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma. E amarás, pois, o Senhor de teu entendimento. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua força. Ouve, ó Israel. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, chegamos à tua presença nessa manhã com muita alegria, porque o Senhor nos trouxe um ensinamento maravilhoso, que nós realmente devemos amar ao próximo e amar ao Senhor sobre todas as coisas, Pai. Pai, muito obrigado pela vida do Marquinhos, que tem se dedicado à tua palavra, que o Senhor possa, Pai, instruí-lo cada vez mais a trazer palavras que vêm do Senhor. Que o Senhor use, Pai, de uma forma especial para falar aos nossos corações. Pai, que nós possamos, cada dia, aprender mais e mais a Tua palavra e, principalmente, amarmos uns aos outros. Pai, muito obrigado por tudo. Nos dê um fim de semana na Tua presença, que nós possamos, a cada dia, buscarmos o Senhor mais e mais. No nome de Jesus, oramos e agradecemos agora e sempre. Amém, Senhor. Amém.